As fitas que não deviam ser ouvidas. Algumas histórias não começam com gritos. Começam com silêncio. Uma casa vazia, fitas esquecidas e avisos que ninguém deveria ouvir. Essa é a história de Lucas e das fitas que não deviam ser ouvidas. Lucas sempre foi o tipo de pessoa que passava despercebida. E não por fraqueza, mas por gentileza. Era conhecido no bairro como alguém tranquilo, educado, daqueles que cumprimentam todos pelo nome. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e sempre que podia, passava as tardes na casa da avó. Para Lucas, aquilo não era obrigação, era cuidado. A avó se chamava Dona Elza. Uma senhora de voz calma, olhar atento e um jeito antigo de ver o mundo. Morava sozinha numa casa antiga, daquelas que parecem ter parado no tempo. Móveis pesados, cortinas grossas, cheiro constante de café passado e madeira velha. Lucas era o único da família que realmente aparecia. Enquanto outros ligavam de vez em quando, ele estava lá, levava remédios, arrumava a casa, ouvia as mesmas histórias repetidas dezenas de vezes e nunca reclamava. Dona Elza dizia que Lucas era seu último apoio, e ele levava isso a sério. Até o dia em que ela ficou doente. No começo parecia algo simples, cansaço, falta de apetite. Depois vieram as internações, exames confusos, médicos que falavam baixo no corredor. Lucas passou a dormir mal, comer mal, viver no automático. E então, ela morreu. Não foi uma morte dramática. Foi silenciosa, como se Dona Elza tivesse simplesmente fechado os olhos e decidido parar. No velório, Lucas mal falou. Não chorou em público. Apenas olhava para o caixão como se esperasse que a qualquer momento a avó se sentasse e dissesse que tudo aquilo era exagero. Mas não era. Como ninguém mais quis saber da casa, velha demais, distante demais, cheia de coisa inútil, Lucas acabou ficando com ela. No papel parecia um alívio. Na prática, virou um peso. Poucos meses depois, com dificuldades financeiras apertando e o aluguel atrasado, ele tomou a decisão óbvia: sair do apartamento pequeno onde morava e ir para a casa da avó. A casa agora era dele, mas não parecia. Na primeira noite, Lucas sentiu isso com clareza. A casa estava exatamente como Dona Elza deixara. Os móveis no mesmo lugar, os quadros tortos na parede, o relógio antigo da sala marcando as horas com um tic-tac alto demais para o silêncio. Lucas deitou no quarto antigo da avó, o único com cama arrumada, e ficou encarando o teto. Não conseguiu dormir. O silêncio ali não era vazio, era pesado. Em algum momento da madrugada, ele teve a sensação nítida de não estar sozinho. Não viu nada, não ouviu passos, mas o ar parecia denso, como se a casa estivesse observando. As noites seguintes foram iguais, ou piores. Pequenos ruídos, estalos da madeira, o vento batendo em janelas fechadas. Lucas tentava se convencer de que era só uma casa velha, mas o desconforto não passava. Depois de uma semana, tomou uma decisão impulsiva. Chamou um padre. O padre chegou numa tarde nublada. Um homem sério, de poucas palavras. Caminhou pela casa em silêncio, murmurando orações baixas, tocando alguns objetos com cuidado excessivo. Quando terminou, chamou Lucas de lado. Esta casa carrega coisas antigas, disse. Não são boas nem más, mas estão presas aos objetos. O passado ficou aqui. Lucas engoliu seco. O que eu faço? O padre foi direto. Se livre do que não serve mais. Coisas guardam intenções. E aqui tem muita coisa guardada. A partir daí, Lucas começou a limpeza. Mas não tudo de uma vez. Era emocionalmente cansativo demais. Cada gaveta tinha uma memória. Cada caixa parecia um pedaço da avó ainda ali. Por medo e solidão, chamou 3 amigos para passar alguns dias com ele na casa, enquanto organizava tudo. Rafael, o mais brincalhão que fazia piada de tudo. Bruno, observador,
quieto demais às vezes. E Marcos, o mais racional, sempre tentando explicar tudo de forma lógica. Com eles ali, a casa parecia menos ameaçadora. Riam à noite, pediam comida, dormiam espalhados pela sala. Lucas começava, aos poucos, a se sentir menos deslocado. Até o dia em que chegaram ao quarto dos fundos. Um cômodo quase esquecido, cheio de caixas empilhadas, cobertas por poeira grossa. O ar ali era diferente, mais frio. Enquanto os amigos reclamavam do trabalho, Lucas abriu uma das caixas. Dentro havia fitas VHS, muitas, etiquetadas à mão, com letras tremidas, datas antigas, algumas sem título algum. Lucas fechou a caixa rapidamente. "Vou guardar isso", disse. Rafael riu. "Vai guardar lixo agora?" Lucas ignorou. "Era da minha avó, deve ser importante." Ele não sabia explicar por quê, mas algo naquela caixa o incomodava e atraía ao mesmo tempo. Naquela noite, depois de mais algumas horas de limpeza, Lucas ficou sozinho na sala, cansado, sujo de poeira. O relógio antigo marcava quase meia-noite. A caixa estava ali. Ele olhou para ela por um longo tempo. No dia seguinte, comprou um toca-fitas VHS usado. Não era fácil encontrar um. Parecia até que o mundo não queria que aquilo fosse reproduzido, mas ele conseguiu. Quando voltou, os amigos estavam curiosos. Riram, zoaram, fizeram piadas sobre fantasmas da avó. Lucas colocou a primeira fita. A imagem surgiu tremida. Era Dona Elza, mais jovem, sentada na própria sala, sorrindo para a câmera. Lucas sentiu o peito apertar. A voz dela ecoou pela casa, normal, familiar. Ele se emocionou. Os amigos ficaram em silêncio. Por alguns minutos, tudo parecia apenas saudade. Lucas assistiu à fita sozinho, na primeira vez. A imagem era simples. Dona Elza sentada na poltrona antiga da sala, sorrindo de um jeito tímido, como se ainda estivesse se acostumando com a câmera. Falava coisas comuns, comentários sobre o tempo, sobre a casa, sobre como o mundo estava mudando rápido demais. Lucas sentiu os olhos marejarem. Era a voz dela, o jeito dela de respirar entre as frases, a forma como ajeitava o cabelo atrás da orelha. Ele deixou a fita rodar até o fim. Quando terminou, ficou alguns minutos parado, encarando a tela azul do chiado. O silêncio da casa parecia mais pesado do que antes. No dia seguinte, chamou os amigos. Queria mostrar, queria dividir aquilo. Talvez provar para si mesmo que não estava ficando estranho por sentir tanta coisa diante de um objeto velho. Rafael fez piada no começo. Marcos comentou sobre a qualidade ruim da imagem. Lucas deu um leve sorriso, mas mal escutava. Foi então que Bruno ficou quieto demais. Enquanto os outros conversavam, ele se inclinou para a frente, os olhos fixos na televisão. Não piscava. A testa franzida, como quem tenta entender algo fora de lugar. A fita continuava. Dona Elza falava normalmente, mas em certo momento, o relógio antigo da parede apareceu atrás dela. O mesmo relógio que ainda estava na sala da casa. Na gravação, o ponteiro dos segundos parou por um instante. Um único segundo. Depois, voltou a se mover. Bruno percebeu. Ninguém mais comentou nada. Ele também não falou. Apenas guardou aquilo. A fita terminou. Os amigos elogiaram. Disseram que era bonito, emocionante. Um momento de saudade, mas Bruno continuou pensativo. Horas depois, já à noite, enquanto os quatro estavam sentados na sala conversando, o relógio da casa fez um som diferente. Tac. Depois, silêncio. O ponteiro dos segundos parou, exatamente como na fita. Durou pouco, um segundo, talvez 2. Depois voltou a funcionar. Rafael riu, dizendo que relógios velhos fazem isso. Marcos concordou, tentando explicar algo sobre engrenagens gastas. Mas Bruno empalideceu. Ele não riu. Esperou mais um tempo. Tentou se convencer de que era coincidência. Mas aquilo não saía da cabeça.
Na madrugada, ele foi até o quarto de Lucas. Cara, a gente precisa ver aquela fita de novo. Lucas estranhou. Agora? Agora? Voltaram para a sala. Rebobinaram a fita. Assistiram em silêncio. Bruno pausou no momento exato. Olha o relógio, disse. Lucas se aproximou da TV. Viu o ponteiro parado. Isso aconteceu hoje, Bruno falou baixo. Igual. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Antes que pudessem comentar qualquer coisa, o relógio da sala parou novamente. Desta vez por mais tempo. 5 segundos. 10. O tic-tac cessou por completo. O silêncio ficou insuportável. Então, do nada, o relógio voltou a funcionar, mas marcando a hora errada. Ninguém riu dessa vez. Lucas desligou a TV. Deve ser só coincidência, disse, tentando se convencer. Mas ninguém respondeu. Na manhã seguinte, Rafael foi embora cedo. Disse que tinha compromisso. Parecia apressado. Antes de sair, tropeçou no degrau da entrada. Nada grave, mas deixou cair o celular, que rachou a tela inteira. Bruno congelou. Na fita, Dona Elza havia comentado algo banal, quase jogado fora. Essas coisas caem quando a gente não presta atenção. Naquela mesma tarde, Marcos cortou a mão levemente enquanto limpava a cozinha. Um corte superficial. Sangrou pouco, nada sério, mas o suficiente para incomodar. Bruno decidiu ir embora naquele dia. Eu não estou confortável aqui, disse. Lucas tentou convencê-lo a ficar. Disse que estava tudo bem, que a casa era velha, que coincidências acontecem. Bruno apenas balançou a cabeça. Lucas, essa fita não é só uma lembrança. Antes de ir, deixou uma frase no ar. A gente ainda não viu tudo. Naquela noite, sozinho na casa, Lucas não conseguiu dormir. O relógio marcava 3 da manhã quando ele se levantou e foi até a caixa de fitas. Havia outras, muitas, com datas que iam além do nascimento de Lucas. E algumas, sem data nenhuma. Ele pegou a segunda fita, hesitou, mas colocou no aparelho. A imagem surgiu. Dona Elza estava mais séria desta vez. E atrás dela, algo que não deveria estar ali. Lucas ainda não sabia. Mas aquela fita não falava de um relógio. Falava de Rafael. A casa parecia diferente naquela noite. Não mais ameaçadora de forma direta, mas atenta, como se escutasse. Lucas e Marcos, o único amigo que ainda tinha ficado, estavam sentados na sala, cada um segurando uma xícara de café já fria. O silêncio entre eles não era confortável, era denso. Bruno tinha ido embora cedo demais, Rafael também. Restaram apenas os dois e a caixa. Lucas olhava para ela desde que o relógio falhara novamente, agora marcando horas que não batiam com o dia. Você acha que é uma boa ideia continuar? Marcos perguntou, a voz baixa. Lucas demorou a responder. Eu preciso entender, disse. Se eu não ouvir, e isso não vai parar. Marcos não gostou da resposta, mas não discutiu. Lucas colocou a segunda fita. O chiado inicial pareceu mais alto do que antes. A imagem surgiu. Dona Elza estava em pé agora. A câmera parecia apoiada em algum lugar mais baixo. Ela andava lentamente pela sala, falando sozinha, como se estivesse organizando pensamentos. A voz estava diferente, menos doce, mais cansada. Tem gente que corre demais, sem perceber que o chão não avisa quando acaba. Lucas franziu a testa. Marcos inclinou o corpo para a frente. A avó continuou falando sobre coisas comuns. Ruas molhadas, dias nublados, o perigo de confiar demais em caminhos conhecidos. Então veio a frase que não fez sentido nenhum naquele momento. Capacete não impede o tombo, só muda o jeito de bater. Marcos olhou para Lucas. Sua avó andava de moto?
Lucas balançou a cabeça. Nunca. A fita seguiu por mais alguns minutos. Nada explícito, nada claro. Só frases soltas, desconfortáveis, cheias de metáforas estranhas. Quando terminou, Marcos soltou o ar. Cara, isso não fala nada com nada. Lucas concordou, embora sentisse um incômodo no estômago. Foi quando o celular de Lucas tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. A voz do outro lado era apressada. Lucas, aqui é do Hospital Municipal. Seu amigo Rafael deu entrada agora há pouco. Houve um acidente. O mundo pareceu desacelerar. Acidente? Como? Moto. Ele caiu numa curva molhada. Está consciente, mas sofreu fraturas. Lucas desligou sem responder direito. Marcos estava de pé. O que foi? Lucas engoliu seco. Rafael sofreu um acidente de moto. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para aquele cômodo pequeno. No caminho até o hospital, Lucas dirigia em silêncio. As palavras da fita voltavam como ecos malditos. O chão não avisa quando acaba. Capacete não impede o tombo. No quarto do hospital, Rafael estava pálido, com o braço imobilizado e um corte na testa. Cara, ele murmurou ao ver Lucas. Eu quase morri. Lucas tentou sorrir, mas não conseguiu. Rafael contou a rua molhada, a curva que ele já conhecia, o escorregão repentino. Disse que nem teve tempo de reagir. Lucas sentiu o estômago revirar. Depois de um tempo, criou coragem. Rafa, eu preciso te contar uma coisa, mas você não vai gostar. Rafael riu de leve. Depois de hoje, acho difícil algo pior. Lucas contou tudo. A casa, as fitas, a primeira gravação, o relógio, a frase sobre o chão, o capacete. Rafael parou de sorrir. Para, disse. Isso não tem graça. Não é brincadeira. Lucas repetiu as frases exatamente como estavam na fita. Rafael ficou em silêncio. Os olhos dele se encheram de medo. Lucas, isso não é coincidência. Eu sei. Você tem que se livrar dessas fitas. Rafael falou quase suplicando. Joga fora, queima, enterra, não importa. Lucas assentiu. Eu vou. Mas quando saiu do hospital, ele não sentia alívio, sentia curiosidade. Naquela noite, de volta à casa, Marcos já havia ido embora. Disse que precisava pensar. Lucas ficou sozinho, sozinho com a casa, sozinho com as fitas. Ele passou pela caixa, tentou ignorar, foi até o quarto. Voltou. Se você está sentindo esse desconforto agora, é porque essa história está funcionando. Se inscreva no canal para não perder as próximas. E deixe um comentário dizendo se você continuaria ouvindo essas fitas ou se já teria parado aqui. Pegou a terceira fita. Ficou olhando para o rótulo. Não havia data. Apenas uma palavra escrita à mão. Escute. Lucas fechou os olhos. Lembrou do pedido de Rafael. E mesmo assim, colocou a fita no aparelho. A imagem surgiu. Dona Elza não estava mais sozinha no enquadramento. Havia uma sombra atrás dela. E antes mesmo de falar qualquer coisa, ela disse: se você chegou até aqui, é porque já ouviu demais. A frase veio sem emoção, sem raiva, sem carinho, como se fosse apenas um fato. Lucas sentiu um arrepio subir pelas costas. Não era medo comum. Era a sensação incômoda de estar sendo observado por algo que já sabia tudo. A câmera estava mais próxima do rosto dela agora. Os olhos de Dona Elza pareciam fundos, cansados, mas atentos demais. Tem coisas que começam como aviso e terminam como visita. Ela fez uma pausa longa. O silêncio da fita não era vazio. Dava para ouvir um som baixo, quase imperceptível, como passos abafados em outro cômodo. Lucas se inclinou para a frente sem perceber. Quando o nome é dito antes da hora,
Não é lembrança, é convocação. A imagem tremeu levemente. Então ela disse em tom grave, como quem lamenta algo inevitável: Marcos não vai ouvir o barulho. Lucas sentiu o coração errar o ritmo. O quê? Murmurou sozinho na sala. A fita continuou. Ele sempre acha que dá tempo. Sempre acha que ainda não é com ele. A gravação parou abruptamente, sem chiado, sem aviso. Tela preta. Relógio da parede voltou a funcionar naquele exato instante. 3h17. Lucas ficou parado por longos segundos depois que a fita terminou. O relógio marcava 3h17. O mesmo horário em que Dona Elsa havia parado de falar. Ele tentou se convencer de que precisava respirar, que aquilo era apenas estresse, luto, culpa acumulada. Ligou para o hospital. Marcos ainda estava vivo, em coma, estável, nenhuma mudança. Isso deveria ter trazido alívio. Não trouxe. Naquela noite, Lucas decidiu não ouvir mais nada. Desligou o toca-fitas da tomada, cobriu a televisão, empurrou a caixa de fitas para dentro do armário do quarto da avó e fechou a porta. Mas a casa parecia diferente. Não ameaçadora, atenta. Lucas sentiu isso ao acordar na manhã seguinte. A luz entrava pelas frestas da janela, mas o ar estava pesado demais para aquele horário. Ele se levantou devagar, foi até a sala. O armário do quarto da avó estava aberto. A caixa das fitas estava fora, sobre a mesa. Lucas sentiu um frio percorrer a espinha. Ele sabia que não tinha tocado naquilo. A quarta fita estava separada, como se alguém tivesse escolhido por ele. Lucas ficou de pé, imóvel, tentando racionalizar. Talvez tivesse sido sonâmbulo. Talvez estivesse esquecendo coisas. Foi então que ouviu um som. Vinha do quarto da avó. Um som baixo, ritmado, como respiração. Lucas se aproximou devagar. A porta estava entreaberta. O quarto estava vazio. Mas o espelho antigo, aquele que sempre ficava coberto com um pano, agora estava totalmente descoberto. Colado no canto do espelho, havia um papel amarelado, preso com fita adesiva velha. A letra era inconfundível. Era da avó. Uma única frase. As fitas não mostram o que vai acontecer. Elas mostram quem vai estar presente. Antes que Lucas pudesse reagir, o toca-fitas ligou sozinho. A quarta fita começou a rodar. Dona Elsa apareceu no vídeo, não sentada, não sorrindo. Ela estava de costas para a câmera. O ambiente parecia mais escuro, o ar mais pesado. Então, lentamente, ela virou o rosto apenas o suficiente para mostrar um olho. E disse quase num sussurro: Agora, ele também está na casa. A imagem desapareceu, mas o áudio continuou. Um som metálico começou a tocar. Ding, dong, o som da campainha da casa. Não um som genérico, não um efeito qualquer. Era exatamente a campainha daquela casa, a mesma que Lucas apertava quando criança. O som se repetiu na fita, uma vez, duas, três. Depois, silêncio. Lucas desligou o aparelho com um movimento brusco. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Olhou para o relógio da sala, 2h13 da madrugada. Tentou ir para o quarto, mas não conseguiu apagar a luz. Deitou o vestido, olhos abertos, respiração curta. O tempo parecia parado, quando o relógio mudou, 0214. Ding dong. O som cortou o silêncio como uma lâmina. Lucas se sentou na cama imediatamente. A campainha tocou de novo. Ding dong. Era o mesmo intervalo, o mesmo tom, o mesmo som da fita. Lucas não teve coragem de atender. O som cessou sozinho. Naquela noite, ele não dormiu. O dia amanheceu, mas a sensação de noite não foi embora. Lucas caminhava pela casa como alguém que não tinha dormido há dias. O corpo estava ali, a mente não. O relógio continuava marcando horas erradas, sempre alguns minutos adiantado.
como se estivesse tentando alcançar algo que ainda não tinha acontecido. Lucas passou pela mesa. A quinta fita estava ali. Ele tentou ignorar. Falhou. Colocou a fita no aparelho com raiva, como quem enfrenta algo que já perdeu o controle. A imagem surgiu tremida. Dona Elsa parecia mais velha, mais cansada. Respirava com dificuldade. Algumas visitas não precisam entrar. Ela tossiu. A câmera balançou levemente. Basta atender. Lucas sentiu o estômago revirar. A avó continuou. Tem lugares onde o chão cede sem aviso. A imagem focou no chão da própria casa. A madeira estalou na gravação. E quem olha para trás não vê onde pisa. A fita terminou. Lucas ficou parado. Sentiu uma dor estranha no peito. Uma mistura de medo e certeza. O celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Cara, isso tá estranho demais. Eu tô indo embora hoje. Não quero mais saber dessas fitas. Lucas não respondeu. Rafael saiu da casa no fim da tarde. Não discutiram. Não se despediram direito. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Lucas atendeu sabendo exatamente o que ouviria. Rafael havia sofrido um acidente no estacionamento do prédio onde morava. O corrimão cedeu. Ele caiu de costas. Bateu a cabeça. Morte instantânea. Lucas deixou o telefone cair. A frase da fita voltou com uma clareza cruel. Tem lugares onde o chão cede sem aviso. Ele não chorou, não gritou. Apenas olhou para a caixa de fitas, agora aberta. A sexta fita estava fora da caixa. Foi ali que Lucas quebrou. Juntou todas as fitas com as mãos tremendo. Não leu rótulos. Não contou quantas eram. Enfiou tudo num saco de lixo preto. Amarrou com força. Saiu de casa ainda de madrugada. Jogou o saco na lixeira da rua. Empurrou para o fundo, como se pudesse enterrar aquilo no meio do lixo comum. Na mesma manhã, um homem revirando o lixo encontrou o saco. Abriu por curiosidade. Não entendeu o que eram aquelas fitas, mas viu o valor. Levou tudo para uma pequena loja de usados. O dono testou uma fita qualquer. Deu de ombros. R$15. As fitas mudaram de mãos. Lucas, por sua vez, começou a sentir algo que não sentia havia semanas. Tranquilidade. Nenhuma campainha. Nenhum barulho estranho. Nenhuma fita fora do lugar. Ele começou a acreditar que tudo tinha sido coincidência. Que a avó estava doente. Que o luto tinha distorcido tudo. Até que, alguns dias depois, coisas pequenas começaram a acontecer na rua. Um poste piscava sem motivo. Um cachorro latia para uma casa vazia. Um vizinho tropeçou na calçada e caiu. Nada grave, mas nada normal. Foi então que Lucas encontrou Marta. Uma senhora discreta. Morava algumas casas depois da dele. Nunca tinham conversado muito. Ela parou Lucas na calçada. Você também tá vendo essas coisas estranhas? Lucas sentiu o sangue gelar. Que coisas? Marta hesitou. Barulhos, objetos, frases que parecem aviso. Lucas entendeu na hora. As fitas tinham voltado. Marta o chamou para entrar. Na sala dela havia um toca-fitas antigo. Sobre a mesa, a caixa. Marta colocou uma fita. A voz de Dona Elsa ecoou, mas agora falava diferente. Mais lenta, mais grave. Agora é despedida. Lucas sentiu a pressão no ar. O mesmo peso da casa antiga. O mesmo silêncio vivo. A fita continuou. Alguns não passam da despedida. Lucas saiu da casa quase correndo. Precisava de ar. Precisava fugir. Na rua, o céu já estava escuro. O poste piscou mais uma vez. Lucas ouviu passos atrás dele. Virou-se. 2 homens parados na esquina. Olhares errados. Ei! Lucas tentou atravessar a rua. Foi rápido demais. Um empurrão. Um pedido de dinheiro. Um erro. Lucas caiu. Enquanto o mundo se apagava, uma última frase ecoou na mente dele. A voz da avó. Calma. Inevitável. Alguns não passam da despedida.
Lucas morreu ali, numa rua comum, num horário comum, de um jeito comum demais. Naquela noite, Marta fugiu da cidade. Levou o que pôde. Deixou o resto para trás. Anos depois, uma caixa de fitas apareceu num brechó de estrada. Sem identificação, sem aviso, esperando. Porque quem escuta até o fim, quase nunca é o último. E agora eu te pergunto, você teria parado na primeira fita ou continuaria ouvindo? Comenta aqui embaixo o que você faria. Se inscreve no canal para mais histórias assim, porque talvez a próxima fita já esteja rodando.